O que está escrito ali, pessoal? Olha lá, faz de conta que eu não tinha perguntado. Sabe? Foi só um ensaio. O que está escrito ali, pessoal? Virtudes que garantem vida e salvação. Então nós vamos ver aqui pelo menos algumas virtudes que garantem ou que geram vida e salvação. E eu queria que você colocasse bastante atenção. A parábola é muito simples e muito, muito, muito importante. Capítulo 25, verso 1 em diante. Levante suas mãos se você quer ouvir a voz de Deus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da Tua palavra neste momento. Dá-me compreensão da vontade do Senhor para a minha vida. Amém. Graças a Deus. Pode dar um aplauso mais uma vez para Ele. Só a Ele. Glórias, honras e louvores. Capítulo 25, versículo 21 é a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando o quê? As suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Quem é o noivo? O noivo é Jesus. A igreja é a sua noiva, ok? O noivo é Jesus, a igreja é a sua noiva. Quando você lê, se você qualquer dia tiver a curiosidade de ler o livro de Cantares ou Cânticos, né? Algumas bíblias, algumas é Cântico dos Cânticos, outro Cantares, é o mesmo livro de Salomão. Tenha só o cuidado lá, quando você lê o esposo falando, representa Jesus. Quando você vê a esposa, representa a igreja, ok? Vamos lá então. 5 dentre elas eram o quê? Nécias, irresponsáveis, desapercebidas, estão nem aí para nada. Nécio na Bíblia quer dizer aquele que conhece a verdade, mas não pratica. Diga isso: nécio é o que conhece a verdade, mas não pratica. Esse é nécio, biblicamente falando, tá ok? E 5 eram o quê? Prudentes. 5 eram nécias e 5 eram prudentes. O que é ser uma pessoa prudente? Por favor, coloque atenção em mim. Isso já faz parte da nossa mensagem, a gente levar para a nossa vida todos os dias. O que é ser uma pessoa prudente? Senão ser alguém que tenha a capacidade de calcular o impacto das suas decisões. O prudente não é reativo, ele é proativo. Ele pensa antes de agir. Amém? Ele calcula que impacto isso vai ter na minha vida espiritual, que impacto essa atitude vai ter na minha família, que impacto poderá ter essa atitude no meu trabalho, enfim. Então ele não é reativo. Qual que é o reativo? Age sem pensar, bateu, levou, está entendendo? O proativo não, ele pensa antes de agir. Esse é o prudente. Sejamos prudentes, porque a prudência está linkada diretamente à sabedoria. O sábio é prudente. A sabedoria e a prudência andam de mãos dadas. Provérbios vai falar a respeito disso. Que todos nós sejamos prudentes. A pergunta é: eu, Gerson, você que aqui está, por favor, será que nós somos pessoas prudentes? Será que antes de nós agirmos, nós procuramos ver que impacto a nossa atitude vai ter em alguma área da nossa vida? Que impacto vai ter? Vai ser positivo? Vai ser negativo? A atitude que eu estou pensando em tomar no meu trabalho. Não estou gostando disso ou daquilo outro. Tem coisa que eu não concordo, tem coisa que é assim, que é assado. Você acha que em outro lugar você vai concordar com tudo também? Ou você vai ficar então sempre trocando de trabalho? E chegar de repente uma hora que não tem nem mais lugar para trabalhar. Entende o que eu estou falando, pessoal? É questão de pensar. Quantos não pensam antes de falar, de tomar alguma atitude diante do seu cônjuge, diante dos seus filhos? Enfim, não pensam. Ou seja, não são prudentes. Amados, por favor, não estou aqui, por favor, eu queria que você entendesse. Vocês devem ter visto, nesses últimos dias agora, nos telejornais, falou muito a respeito de uma menina de 8 anos de idade, que na internet entrou naqueles canais que tem desafio, né? E o desafio proposto era ela inalar qual? Desodorante, não é isso? Né? E a menina faleceu, morreu. Quem fez o conteúdo e a plataforma que aceita, você concorda que tem que ser punido? Sim ou não? Perfeitamente.
Mas por que dar um celular para uma menina de 8 anos de idade? Por quê? Não se pode falar isso. Os direitos humanos não permitem. Tem que sair em defesa sempre de quem, né, sofreu. Os pais estão sofrendo, não tenha dúvidas quanto a isso. Mas é questão da prudência. Tem muita coisa boa na internet? Não tenha dúvidas. Mas tem muita coisa que não presta. E a criança tem capacidade de absorver o que presta e o que não presta? Os pais estão atentos ou simplesmente entregam o celular na mão da criança como quem diz, pelo menos não precisa esquentar a cabeça? Quem está educando seus filhos? A internet ou você? A escola ou você? Quem está educando? É questão de prudência, pessoal. Prudência. Temos sido prudentes ou não? Com a nossa vida espiritual, que impacto tem cada decisão que você toma na sua vida? Diante de Deus, diante das pessoas, num todo, em todos os sentidos. Então a Bíblia está dizendo que 5 eram nécias, irresponsáveis, e 5 eram prudentes. Quer dizer que na igreja existem os prudentes e existem os nécios. Quem nós somos? Vamos ver agora quem nós somos. Ficou claro quem é o prudente? Sim ou não, igreja? Está claro? E vocês entenderam que eu não estou aqui criticando os pais da menina, mas só uma reflexão para a gente ter atenção, para a gente ser mais prudente em nome de Jesus, né? Vamos lá, continuando. As nécias, leiam comigo, pessoal, participem aí comigo, vamos lá. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Azeite é símbolo do quê? Em voz alta toda a igreja, azeite é símbolo do quê? Espírito Santo. Então elas levaram as lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Por que elas não levaram azeite? Responde para mim. Aí você vai dizer, não está escrito na Bíblia. É verdade, não está escrito. Mas por que não levaram? Porque acharam que não ia precisar. Acharam o seguinte, não, ele não vai voltar no escuro. Aí não vai precisar de acender a lâmpada. A gente não sabe o dia de amanhã, pessoal. A gente não sabe. O que nos espera o dia de amanhã? Você sabe? Não. Você tem, mais ou menos na sua mente, você faz uma projeção para os seus próximos dias, o que você pretende fazer. Legal, bacana. Mas a gente não sabe. A gente sabe se Jesus vai voltar amanhã? Sim ou não? Mas pode voltar ou não? Pode voltar. E nós estamos nos preparando ou não? Sim ou não, igreja? Porque você sabe, quando fala de volta de Jesus, é comum a pessoa jogar lá para frente. É um dia ele vai voltar. Os sinais se mostram cada vez mais. Ou não? Os sinais se mostram. Um dos mais fortes sinais da volta de Jesus está lá em Daniel, capítulo 12, verso 6, que fala que nos últimos dias o conhecimento se multiplicaria. E não é o que está acontecendo? Sim ou não? Todo mundo tem na mão hoje qualquer informação. Uma criança tem, não é assim? Uma criança tem informações na sua mão, coisa que você não tinha até 2 séculos simplesmente passados, até 2 séculos só passados. O homem se locomovia ou se comunicava tal qual os patriarcas, pessoal. Por que eu estou falando isso para você? Porque você vê que de 200 anos para cá, 100 anos para cá, a coisa acelerou. E de alguns poucos anos para cá, aquilo que parecia ser impossível se tornou uma realidade. Você pode pegar agora o teu telefone e ligar para uma pessoa que está lá no Japão. Você, além de ouvir a sua voz, você vai ver a pessoa. Isso era coisa só do desenho dos Jetsons, que não é do meu tempo, mas é do tempo de alguns aqui que estão na igreja. Quem assistiu esse desenho? Ah, só assim, claro. Lembra desse desenho? Sim ou não? Ficava olhando, rapaz, já pensou um negócio desse? Você falar e ver a pessoa, está aí, hoje em dia está aí. O saber se multiplicando a cada dia mais. Isso é sinal da volta de Jesus, pessoal. Jesus disse assim: quando o evangelho estiver sendo pregado em todo o mundo, eu volto. E isso está acontecendo devagarzinho. Antes ele não podia voltar, que era uma das últimas profecias que faltava para se cumprir. Agora está se cumprindo. Que ele falou que só voltaria quando o evangelho chegasse em todos os lugares. E está chegando ou não está?
Está chegando. Até em lugares que não pode estar chegando. Deus tem levantado pessoas corajosas para pregar a palavra de Deus lá. Estão matando, perseguindo, mas estão pregando. Escondido, mas estão pregando. Compreende isso em nome de Jesus, igreja? Ouçam atentamente isso, por favor. Jesus está voltando. Quantos acreditam nisso? Dá um brado de vitória aí, por favor. Você acredita nisso? As nécias não levaram azeite. É aquela pessoa que não dá importância ao Espírito Santo. Ela só dá importância às conquistas materiais. Ela não dá importância ao ser cheio da presença de Deus. E eu quero dizer para você que o ser cheio da presença de Deus é que vai garantir a sua salvação. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo do Senhor em nós para o grande dia do encontro do Senhor. Amém? Continuando, coloca aí por gentileza. No entanto, o que diz agora? As prudentes, além das lâmpadas, levaram o que? Azeite nas vasilhas. Pensaram, peraí, o que está escrito? Seguro morreu de... Está escrito aonde isso? Em algum lugar, não é na Bíblia não, pessoal. Seguro morreu de velha. Não é um ditado que costumam falar? É ou não é verdade? Elas pensaram. A gente não sabe a hora que ele chega. Não sei que hora vai ser. Então deixa eu levar o quê? Deixa eu levar azeite. O azeite era para manter a lâmpada como? Acesa. Acesa. Não sei a hora que ele vai chegar. Será que nós, honestamente, sério mesmo, seja honesto com você que está em casa também, sejamos honestos. Será que nós pensamos assim? Que valor eu tenho dado à minha comunhão com Deus? A ser cheio do Espírito Santo? Que valor eu tenho dado a isso? O quanto eu acredito realmente que Jesus está voltando? O quanto eu creio que isso é verdade? Que se Ele voltar hoje eu vou com Ele? Que se Ele cismar de arrebatar a igreja, eu subo junto? Ou será que eu fico? Quantos de nós acreditamos que isso é uma realidade? De fato. As nécias não levaram azeite. As prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite consigo. Continuando, diz assim: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Continuando diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito. Qual o grito que se ouviu, igreja? Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias, olha que interessante, as nécias disseram às prudentes, o que elas disseram? Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Dai-nos do vosso azeite, por favor, a nossa lâmpada está apagando, a gente não vai poder encontrar com ele. Olha a resposta. Mas as prudentes responderam, qual foi a resposta? Não. Qual foi a resposta, igreja? Não. Olha para mim aqui, por favor. Muitas pessoas têm dificuldade em dizer não. Há pessoas que estão sofrendo porque não sabem dizer não. E existem momentos da nossa vida em que nós precisamos dizer não. Qual é o momento que eu devo dizer não? Quando o seu sim for prejudicar você. Especialmente na sua comunhão com Deus, na sua vida com Deus. O seu sim vai prejudicar você. Então diga o quê? Diga não, acabou, pronto. Amém? Há pessoas que por não saberem dizer não, elas estão sofrendo. Não sabem dizer não. As prudentes eram prudentes mesmo. Dá-nos do vosso azeite. Não. Para que não nos falte a nós e nem a vós outra. Deu para entender como é que o prudente é? O prudente já o quê? Já faz uma projeção. Ele já pensa que impacto vai ter a nossa decisão. Amém? Ide antes aos que vendem e comprai-o. Quem está contando a parábola? Diz para mim. Quem está contando a parábola? Jesus. Jesus está contando essa parábola das 10 virgens. É Ele quem conta. E é Jesus que está dizendo que o não teve que ser dito. E por que elas disseram não? Aprenda, e trazendo para a gente aqui. Porque ninguém pode te dar o Espírito Santo, só o Senhor Jesus. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus.
eu posso te batizar nas águas. Nas águas eu posso te batizar. Te batizar com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Ah, por quê? Porque o Espírito é dele. Ele é o dono do Espírito. Amém, igreja? É Ele quem dá o Espírito Santo. Então, alguém não pode te dar o Espírito Santo. Por isso, meu amado, olhem bem para mim aqui, guarda isso, por favor. Em nome de Jesus. Por gentileza. Não se apoie em ninguém. Não se apoie na fé de ninguém. A salvação é individual, meu amado. É individual. A salvação é individual. Se alguém não quer, queira você. Meu marido não quer, minha esposa não quer, meu filho não quer, meu pai não quer, meu patrão não quer, o problema é dele. Você ora, você faz sua parte, mas queira você e pronto, acabou. Amém? Queira você, em nome de Jesus. Continuando, coloca aí. E saindo elas para comprar, o que aconteceu? Chegou o noivo. Chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E o que aconteceu? Fechou-se a porta. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. É assim, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Quem fechou a porta da arca de Noé? Quem? Foi Deus. Se pessoas bateram pedindo, abre a porta, Noé, abre a porta, pelo amor de Deus. Noé não podia abrir. Por quê? Porque não foi ele que fechou, quem fechou foi Deus. E quando Deus fecha a porta, acabou, meu amado. Apocalipse diz que Deus tem diante de nós uma porta aberta. Aproveita enquanto ela está aberta, porque uma hora ela vai fechar. O que estamos fazendo enquanto a porta está aberta? Esperando ela fechar? O que estamos fazendo enquanto a porta está aberta, enquanto o azeite está disponível? O azeite ainda está disponível, o Espírito Santo ainda está disponível para todos nós. Estamos aproveitando enquanto a porta está aberta? A porta fechou. Elas vão ficar de fora agora. As que disseram não para essas não precisariam ficar com sentimento de culpa. Ei, ouça isso, igreja. Se existe algo que o diabo trabalha às vezes, tentando colocar na cabeça do cristão ou no cristão, é o sentimento de culpa. Porque alguém deu errado, porque alguém não fez certo, porque alguém não te ouviu. Meu amado, aquelas 5 que não deram azeite para essas nécias, eu pergunto, elas foram culpadas das nécias ficarem de fora? Sim ou não? Não. Não. Cada um responde pelos seus atos. Cada um responde pelos seus atos. Se eu quero a minha salvação, alguém não quer. Se eu faço por onde alguém não faz, se esse alguém ficar, eu não sou o culpado. Eu não sou o culpado. Ele não quis. O que eu posso fazer? Posso fazer nada. Você está entendendo? Sim ou não? Então aqui a gente aprende isso também. Não fique pensando, mas se fulano não se converteu, tal, será que a culpa vai ser minha? Você faz a sua parte, dá o bom testemunho e pronto, acabou. Amém? Continuando, põe aí. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, faz o quê? Abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em voz alta isso, toda a igreja, você de casa também. O que ele respondeu, igreja? Em verdade vos digo que não vos conheço. Não vos conheço. Para fechar a leitura, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. 2 virtudes que geram vida e salvação: prudência e vigilância. Quando você é prudente e você vigia, certamente isso vai garantir uma vida salutar, um bem-estar, porque você vai fazer o que é preciso ser feito, tanto para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito, porque vale ressaltar que Tessalonicenses, a Bíblia Sagrada vai dizer que nós vamos prestar contas um dia a Deus,
das três coisas: do corpo, da alma e do espírito. Amém, igreja? O que a gente tem feito? Temos sido prudentes? Temos sido vigilantes? Às vezes não somos prudentes na nossa alimentação, não somos vigilantes, queremos só as guloseimas. É ou não é verdade? Não há problema nenhum das guloseimas, o problema é que só quer às vezes a guloseima, sempre, sempre, sempre. E o que está fazendo com o corpo que Deus emprestou, matando, acabando com ele dia após dia. O que está fazendo com a sua alma, que emoções você tem procurado fazer por onde sejam despertadas em você. Depende dos lugares que você frequenta, os ambientes que você está, as pessoas que você se relaciona com ela. Os pensamentos que você nutre na sua mente, as coisas que você assiste, as coisas que você lê, as coisas que você ouve, isso vai influenciar no seu estado emocional. O que você está fazendo com o seu espírito, aí entra a questão da conexão com Deus, a comunhão com o Senhor. Então eu tenho que cuidar do corpo, cuidar da alma e cuidar do espírito. Se eu for prudente e vigilante, eu assim o farei e certamente serei abençoado por Deus. Amém? Agora, o interessante aqui, quando as nécias, aquelas que não levaram o quê? O que elas não levaram? O azeite. As que não levaram azeite, depois elas vêm: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O que Jesus vai dizer para essas pessoas? Não vos conheço. Repete isso. Não vos conheço. Deixa eu fazer uma pergunta. Fala aí de uma personalidade mundial que todos conhecem. Podemos falar do Trump? Não estou aqui para dizer se ele é bom ou se ele é ruim. O presidente dos Estados Unidos, querendo ou não, ele é uma personalidade que uma atitude dele lá impacta o mundo todo. Concorda comigo? Quem conhece Donald Trump aqui? Levante sua mão. Você conhece ele. Agora, quantos aqui que dizem conhecer o Trump, se chegarem lá agora, bater na porta da casa dele, ele vai te atender? Ou ele vai mandar um segurança te tirar de lá dizendo o quê? Eu não te conheço. O que quer dizer isso, bispo? Jesus vai dizer para as pessoas: ei, eu não conheço vocês, vocês nunca tiveram o quê? Intimidade comigo, vocês não são íntimos. Vocês me conhecem de ouvir falar, me conhecem de estar lá na igreja só e pronto, acabou. Mas vida comigo vocês não quiseram ter. Será que conhecemos Jesus? Será que naquele grande dia ouviremos dele: vinde benditos de meu Pai? Ou ouviremos: eu não os conheço, apartai-vos de mim? Mas Senhor, como diz Mateus capítulo 7, Senhor, em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios em teu nome, fizemos milagres. E Jesus vai dizer: eu nunca os conheci. Mas como curaram enfermos, como expulsaram demônios, como fizeram milagres? Sim, fizeram por causa da autoridade do nome de Jesus. Fizeram por causa da autoridade do nome de Jesus. Pronto, acabou. Porque o nome de Jesus tem poder, amém, igreja? Tem poder, o nome está acima de todo nome. Mas agora, conhecer Jesus é outra coisa. Intimidade com Ele é outra coisa. Conhecer na Bíblia fala de relacionamento íntimo, fala de comunhão, fala de intimidade, de proximidade. É isso que a gente tem que procurar ter com Jesus, pessoal. O relacionamento com Ele não pode ser a gente aqui embaixo, Ele lá em cima, como se fosse um ser distante de nós. Não. Ele quer estar conosco e, sobretudo, entrar em nós. Porque Ele disse: aquele que me ama guardará os meus mandamentos, e aquele que guardar as minhas palavras, nós viremos para Ele e faremos nele morada. Ou seja, a vontade de Deus é essa: fazer em nós o quê? Morada. Ele quer habitar dentro de nós. Quantos desejam isso verdadeiramente? Quantos de nós queremos isso? Se tem uma coisa que sempre está nas minhas orações, é isso: Senhor, eu quero te conhecer mais e mais a cada dia. Eu quero te conhecer mais e mais. Revela-te a mim mais e mais a cada dia. Porque nisso consiste a glória do homem. Sabia disso? Depois tenha curiosidade, leia lá em Jeremias capítulo 9. E você vai ver isso na Bíblia Sagrada. Nisto consiste. Deixa eu ver rapidinho aqui, só para dizer onde está para você.
Jeremias 9:23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. O título é: conhecer a Deus constitui a glória do homem. Amém? A glória do homem não é conhecer uma personalidade. Tem gente que se vangloria porque conhece algumas personalidades, não é verdade? Do mundo artístico, do mundo gospel, do mundo político, enfim, conheço fulano, conheço Beltrano, conheço o pastor, conheço... Quero saber o seguinte: conhece a Deus? Porque é o único que naquele dia vai poder dizer assim: entra. Amém, igreja? Entra. É isso que a gente tem que conhecer. Todos os demais, naquele dia, não vão poder fazer nada por você. Amém? Ninguém. Ficou claro aqui. Aquelas que foram nécias, que não se importaram, não foram apercebidas pelo fato de que ter o azeite era o mais importante, ninguém pôde lhes ajudar. As que tinham azeite não puderam ajudar. Ei, desperta para isso, igreja. Vai ter momentos na sua vida em que ninguém vai poder te ajudar, ainda que queira. Ainda que a pessoa seja cheia do Espírito Santo, ela não vai poder te ajudar. Vai chegar um momento que vai ser a sua comunhão com Deus e só. Não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter amigo, não vai ter parente, não vai ter vizinho, não vai ter médico, não vai ter advogado, vai ter ninguém. É a sua comunhão com Deus que vai dizer se você vai entrar ou se você não vai. Está claro isso? É isso. Vigiemos, pessoal. Prudência e vigilância, dia após dia. As que estavam cheias do azeite, essa entrada. O Espírito Santo é uma garantia de que você vai passar por cima de tudo. O Espírito Santo é uma garantia de que você vai conseguir seguir em frente até Jesus voltar ou Ele te levar. E se você está aqui e diz assim: bispo, eu estou aqui, eu quero acender as minhas lâmpadas, eu quero que as lâmpadas estejam acesas, eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque eu não quero ficar de fora. Fique de pé no seu lugar, por favor, em nome de Jesus. Dê um aplauso para Jesus, glorificando a Ele. Louvado seja o Senhor. Pessoas se preparam para tudo, ou não? Pessoa vai fazer uma prova, o que ela faz? Estuda, se prepara. Vai prestar um concurso, o que ela faz? Se prepara, estuda. Vai se casar, o que ela faz? Se prepara para o casamento, sim ou não? Ou não? Vai ter um casamento, pessoal. Ei, vai ter um casamento. A gente está se preparando? Será que a gente acredita nesse casamento realmente? Que ele vai sair? Será que a gente acredita que esse casamento vai acontecer? Sabe de que casamento eu estou falando, sim ou não? Nosso, com o Senhor. Nós somos as virgens na igreja. Que virgens somos? As nécias ou as prudentes? As que querem ser cheias do azeite? Ou as que não estão nem aí? Eu quero ser abençoado, eu quero resolver meu problema, eu quero dinheiro para eu pagar minhas dívidas, quero isso, quero aquilo outro. E de repente você se preocupar tanto com essas coisas, você não tem. Ao passo que quando você priorizar Jesus verdadeiramente, priorizar o Espírito Santo, as outras coisas virão também na sua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Nos preparemos para esse dia. Feche os olhos, vamos buscar a Deus. Queria que você nessa noite buscasse